Meus amigos, nesse segundo vídeo, eu estou intitulando ele de Fibra de Valentes. A professora Luitgard vai contar aqui o início dos entreveiros da família dela com bandos de cangaceiros ainda em 1914. É um depoimento eletrizante. É como se a gente estivesse assistindo um filme. São coisas assim que você fica, puxa vida, isso realmente aconteceu, foi desse jeito mesmo. Ou seja, ela conta o início de como foi esse entrave entre sua família e bandos de cangaceiros e posteriormente ela vai dizer onde é que Lampião entrou nessa história toda. Vamos ver aí a primeira parte. Que o meu avô teve em 1914 um período onde ele viveu clandestino. Tinha um prefeito, que é o nome atual, naquele tempo não era. O nome não era prefeito. Do município de Santana como um todo, tinha um homem poderoso que tinha um amante nesse lugar chamado Capim. Isso é 1914. O intendente de Santana tinha uma amante no Capim. Essa amante do intendente de Santana, que se chamava Maria Sabino, tinha uma cabroeira para assaltar as estradas. Tinha os cangaceiros que assaltavam as estradas e dentro do capim eles compravam e não pagavam. Dizia, anote na capa do livro. Isso era a expressão do assalto. Não dizia isso é um assalto. Anote na capa do livro, isto é, não vou pagar. Só para quem está assistindo entender, essa cabroeira não tinha nada a ver com o bando de Lampião. Exatamente. Lampião vai surgir em 16. Exatamente, é para quem está assistindo entender direitinho. Do Capim tinha uma cabroeira que assaltava o Capim e imediações, nas estradas de feira. E a chefe era Maria Sabino, que era amigada com o intendente de Santana, que era casado, tinha sua família lá, e etc, etc. O meu avô casou com uma prima legítima e botou a mercearia no Capim. Tinha pouco estudo, mas era bom de conta e anotava tudo. Aí ele via quanto ele tinha botado na mercearia, cada feira, quanto ele tinha lucrado, quanto ele tinha apurado. E aí começou a ver que estava baixo. E ele chamou a mulher, que se chamava Arlinda, Olinda, eu botei tantos quilos de sal nessa gamela, botei tantos de açúcar nessa, botei isso, naquilo, aquilo outro. Agora, foi vendido tanto e o dinheiro não é nem a metade. O que é isso? Aí ela disse, bem, os cabras que vêm apanhar me pedem e eu imediatamente vendo para você não ver. E ele mandou adotar na capa. Aí o meu avô olhou para ela, não atende mais cangaceiro nenhum. Os caras já entravam todos. E tinha um principal, que era o mais atrevido. Quando foi na feira seguinte, que ele chegou, a minha avó se recuou, aí ele chegou, aí já veio armado. E o cara pediu, e ele foi dando tudo. Quando acabou o cara, anota na capa do livro. Esse meu avô era um cara incrível. Ele botou as duas mãos no balcão e com as duas pernas derrubou o cara. Deu um rabo de arraia. Quando o cara caiu, ele montou no cara com o punhal no pescoço dele. Paga, filho da peste. Chame seus amigos, pega o dinheiro e me paga. Aí foi decretada a morte dele. Mas ele não interrompeu a vida dele. Aqui na segunda parte, ela vai contar que após a morte do irmão do seu avô, aí o caldo entornou de vez, aí o sangue jorrou, enfim, aí as agruras realmente começaram. O que vai provar aqui, gente, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o pai de Lampião, onde foi morto um inocente. E tudo que se gerou por conta disso. Nesse caso da família dela, a mesma coisa. Foi morto um inocente e por conta disso a família dela praticamente entrou numa guerra. Vocês vão ver que coisa, que história ela vai contar aqui pra gente. Mas ele não interrompeu a vida dele. Ia pro Freitas trabalhar, armado, claro, mas ia trabalhar. Aí este irmão, muito deprimido, sai de casa e vai visitá-lo no Freitas. Quando chega lá, cadê o mano? Está na roça. Só que quando ele entrou, ele botou o chapéu no porta-chapéu. Quando ele saiu, pegou o chapéu do meu avô e botou na cabeça. Aí o meu avô está na roça, quando escuta um tiro, ele que era muito assim, corre e encontra o irmão morrendo, baleado. Os caras meteram tiro nele e ele estava vivo.
Aí ele ouviu os caras dizer, era para matar a fera, matamos o carneirinho. Meu avô mandou a mãe dele, a esposa, os moradores da fazenda, pegar este irmão, levar para casa. Não tinha atendimento nenhum. Foi apilar um pinto vivo, que se pilava no pilão e dava aquilo para o ferido beber. E o ferido dizia, chame o mano. Chame o mano. E ele nunca se apresentou. Não vai ficar um vivo. O Adriano morreu. Aí ele foi com esse último irmão que sobrou ao inspetor do quarteirão do lugar e disse, eu tenho faro. Ele era batedor. Rastejador, né? Rastejador. Mas ele era mais do que rastejador, ele era um batedor. Que ele rastejava em terra, ele rastejava em cima de lajeiro e ele sentia o cheiro. Até do animal ele identificava o animal. Então esse cara disse ao inspetor do quarteirão, que não tinha ninguém com ele, praticamente, eu vou com vocês. E foi ele, o irmão, o inspetor, prender os caras que atiraram. E os caras fugiram com um coiteiro desse intendente, botou o filho para apressar os caras para embarcar e o meu avô entrou com o irmão, o inspetor do quarteirão deu ordem de prisão. Os dois assassinos reagiram. Quando partiram, o inspetor do quarteirão meteu o tiro e falhou. E eles mataram o inspetor e o meu avô matou os três. Matou os dois que mataram o irmão dele e o filho do coiteiro, que estava junto. Matou os três. Claro que o intendente enlouqueceu. Ele caiu na clandestinidade e alguém entrou com a cara coberta de carvão e matou a prostituta dele. Aí ele caiu na clandestinidade. Meu avô ficou 5 anos na clandestinidade. E nesses 5 anos, o sobrinho deste intendente virou subdelegado na nossa cidade e casou com a irmã do meu avô. Meu avô foi lá para chamar dele, na clandestinidade, e ele vai hospedar para o meu avô responder processo. Agora, você vai ter justiça. Você vai se apresentar para resolver esse processo da acusação que você matou a prostituta, que você matou 3 pessoas. Aí, quando ele está lá tomando café, chega uma volante procurando meu avô. Aí o cara que já estava para ser governador, só faltava assumir, aí vira para ele e disse, vocês estão procurando aqui o Mano Vieira, e começa a contar os crimes. Aí ele disse, se você tivesse ele, o que é que você fazia agora? Eu atirava nele. Ele está sentado na cabeça da mesa. Aí o cara, e ele acabou de se entregar e vai responder processo com direito à defesa em juizado. Aí ele foi para o processo e foi absolvido por unanimidade, porque não havia uma testemunha dele matando a mulher. E o doutor Arsênio, anos depois, lembra isso no atestado de que a nossa família nunca praticou crime. Essa parte agora, vocês vão ver aqui mais ou menos como aquele filme, onde os fracos não têm vez. E é verdade. Quem vivia nessa época, e se tivesse fibra, os fracos realmente não tinham vez. Vamos ouvir aí o que ela vai dizer. Este cara que mandou prender meu avô, quando meu avô se livrou, que ele mandou dar a herança, os dois foram discutir quem ia ficar vivo no capim. Como? O meu avô e ele amarraram as camisas, cada um com um punhal, vamos ver por quem Deus é. Quem ficar vivo é dono do capim. E os dois conseguiram quebrar os punhais. E aí cada um ficou na sua casa, mas nunca olha um para o outro. Tanto que quando chega em 16, o meu avô já estava em casa e ele convoca o povo, os homens, para ir dar combate aos porcinos. E quando ele chega lá, o Lampião é cabra dos porcinos e ele deu fogo no Lampião. Isso era 16. Aí voltam, mataram os porcinos todos, o Lampião desaparece. Quando chega em 27, o Lampião era Lampião. Quando o Lampião entra em 1927 no povoado Capim, 100 homens montados a cavalo gritando, o grito dele, isto me foi contado
pela minha sogra, que era filha de criação desse José Ferreira de Mello. E ele era o subdelegado e o Lampião entrou gritando: Zé Velho, que era o nome dele, filho da peste, vou vir lhe sangrar, filho da peste, lhe pendurar pelo rejeito, tirar seu couro vivo, você é um bode que eu vou tirar o couro, filho da peste. O que confirma que ele, 16, era cabra dos porcinos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa segunda parte. E a terceira parte, gente, é simplesmente fantástico. O Lampião invade o povoado do Capi com cerca de 100 homens montados. Coisa de filme, coisa de filme. Nessa primeira fase do cangaço, os cangaceiros faziam esse tipo de ação. Muitos homens invadiam fazendas, isso é notório, todo mundo sabe disso. Primeira fase do cangaço, logo no início do cangaço lampiônico, foi bem diferente do que aconteceu depois, onde Lampião se enterrava mais com os grupos dentro das caatingas, ele tinha que andar a pé, não podia andar a cavalo, mas nessa parte aí era a parte dos grandes confrontos. Então, próximo vídeo não percam, vai ser simplesmente show de bola.